Eu li o conto Walt Disney. É óbvio que esse conto Walt Disney gerou. Eu tenho agora que ler para vocês o Walt Disney 2. Prezado escritor, acompanho semanalmente os textos que você publica no jornal. Alguns que são bons, outros nem tanto. Um ou outro, convenhamos, é francamente ruim. Em todos, entretanto, isso é um mérito, lê-se a presença de uma espécie de respeito democrático, da tentativa sempre necessária de não ser preconceituoso. No entanto, no seu mais recente texto, denominado Walt Disney, publicado em 21 de fevereiro, acho que você ultrapassou as barreiras da ética e demonstrou um enorme preconceito, além de profunda insensibilidade. O conto, ou será crônica, em que o empregador se chama Walt Disney com W e com Y, e não dá chance a um candidato de emprego, apenas porque este não riu do nome do próprio futuro chefe, é de uma obtusidade, como poucas vezes li na minha vida. Um texto de poucas luzes, mais do que isso, um texto com nenhuma luz. Faltou a você, escritor, o necessário respeito com as pessoas que, porventura, têm um nome fora dos padrões comuns e que, por causa de tão singela razão, sofrem cotidianamente. Sofrem por algo sobre o qual sequer têm qualquer responsabilidade, porque é desnecessário lembrar que os nomes, esdrúxulos ou não, lhes foram dados pelos pais. Não vou trazer qualquer exemplo para não incorrer no mesmo desrespeito que agora eu condeno. Ninguém precisa ser ridicularizado por causa do próprio nome, e um texto não pode ajudar a aumentar ainda mais tal preconceito. O mundo deve ser mais inclusivo, e esta inclusão se dá nos pequenos detalhes. Da mesma forma que um cadeirante deveria ter direito a se locomover sem empecilhos pelas ruas da cidade, quem recebeu um nome em comum também deveria ter o direito de não ouvir gargalhadas a cada vez que se apresentasse. Mas isso não acontece. Uma pessoa com um nome estranho ou ridículo, como levianamente está escrito em seu texto, já se encontra suficientemente exposta ao vexame das ruas, comentários cotidianos e maldosos, sem que seja necessário o incentivo de alguém que se diz escritor e que, com o espaço que tem na mídia, sabe que pode ter influência. Pense melhor sobre isso, meu caro escritor, antes de publicar o seu próprio subtexto. Atenciosamente, Walt Disney Santana. PS, essa manifestação conta com o apoio dos meus irmãos Clark Kent, Aderildo Santana, e Bruce Wayne, Aderildo Santana. Antes da gente passar novamente a ouvir a maravilha da Ivone tocando, eu quero dizer que quando saiu o primeiro conto, o segundo conto, muitas pessoas me perguntaram se era eu que tinha escrito ele, ou se alguém mesmo tinha me mandado, enfim. E hoje eu já nem sei mais quem foi que escreveu ele. O conto que eu leio agora chama-se Dragões e Dinossauros. Todo mundo sabe que dragões não existem. Eu, inclusive. Então não sei por quê, de que maneira, nem por que razões me aparecem esses dragões, dinossauros, esses monstrengos que deveriam assustar, mas não são mais que aparições de desenho animado. Eu os vejo todos os dias, e só eu. Podem chegar a qualquer hora, mas preferem à noite, quando todo mundo já está dormindo. Na chegada tocam em meu braço com aspereza de suas caudas ou sopram escandalosamente em meu nariz para me fazer sonhar com os furacões antes que eu acorde e depois rugem com fingida ferocidade. Nessa hora também finjo que me assusto, um salto na cama a distanciar no sono, depois não mais. Fossem animais de estimação e não seriam tão mansos. Tem todas as cores os dragões. Os dinossauros variam menos, mas desses há de todos os tamanhos. Falam comigo, eu que sei, como todo mundo, que estes monstros não existem. Eu sei que não existem. Eu sempre repito para mim mesmo que eles não existem.
São fruto da imaginação, dizem os entendidos. E o mais estranho não é que eles conversem comigo. O mais estranho mesmo é que eu lhes entenda e responda, porque mesmo se existissem, eles falariam alguma língua lá deles, incompreensível, mas não. Discutimos e colocamos em dia as novidades. O dragão vermelho conta uma piada, eu rio. O dinossauro pequeno tropeça no tapete do quarto e ninguém repara, mas o grande dá o mesmo tropeço e é um escarcéu. O bicho amarelo solta um pum e ficamos todos com aquela cara revezada de saber quem foi. Há horas em que folheamos alguns livros de história que falam da ferocidade desses bichos e os menores têm vontade de enfiar-se debaixo da cama de tanto medo. Só não fazem porque não cabem lá. São bons amigos eles quando chegam de bom humor. Podem incomodar se não estão muito bem. Às vezes, brigam entre si, mordem-se uns aos outros, estalam-se em rabanadas, mas um grito parece ser o bastante para acalmá-los. É engraçado como animais tão enormes obedecem a esse ser tão minúsculo de camisalão branco, que sou eu. Mas só eles me obedecem. Só eles. Ninguém mais. Isso quer dizer que apenas os que não existem me obedecem. Os que existem nem gostam de mim. Conto isso todos os domingos, quando é dia de visita, e meus pais podem vir me ver. Meu pai ouve tudo que eu falo, sem dizer nada, olhando longe, como se não entendesse. Minha mãe escuta as histórias desses animais e chora. Chora sempre. Só chora. É só o que faz há tantos domingos. Não sei. Talvez minha mãe tenha medo do dragão.